Você já sentiu que está se afogando em informação, mas está morrendo de sede por sabedoria? Você passa o dia consumindo aquele conteúdo barato, aquela opinião de 140 caracteres, e no final do dia tu tem apenas uma sensação: passei o dia, perdi o dia, gastei meu tempo, estou gastando a minha vida, e bate aquele sentimento e aquela sensação de vazio. Uma sensação que, apesar de todo o barulho causado pelas diversas informações e opiniões, tem e contém falta de profundidade, falta de sentido. Se essa angústia te parece familiar, fica comigo, porque hoje eu vou conversar um pouquinho nesse vídeo e entender sobre a raiz do problema. E mais importante, um caminho para sair dela. Olá, meu nome é Otton Sá e aqui no canal Reforma Clássica estou compartilhando o meu próprio processo de autoeducação a partir da leitura e do estudo da coleção The Great Books of the Western World, publicada pela Enciclopédia Britânica. Então nós estamos nos inserindo nesse mundo da educação liberal. E tem um texto do filósofo Leo Strauss chamado, eu me esqueci agora, Educação Liberal e Responsabilidade, beleza? Em que ele faz um diagnóstico assustadoramente preciso para a nossa época. Esse texto é de 1960, só que ele traz um argumento em que a democracia moderna apresenta uma crise profunda causada por dois fatores principais. E o Leo Strauss, ele é um filósofo que ele é muito sensível no seu olhar e ele consegue chegar a esse diagnóstico por conta da sensibilidade de algo que ele já percebia lá na década de 60. E o primeiro fator é a decadência da educação religiosa. Então, o primeiro ponto que ele vai debater é a perda da base moral e de propósito que a educação religiosa antes fornecia. E aqui não necessariamente se trata de uma educação em cima de uma tradição ou de uma religião específica, mas da ausência da conversa sobre grandes questões da vida. Por exemplo, o que é o bem, qual é o nosso propósito, a vida tem sentido ou não tem sentido. E atualmente a educação ela se volta muito para a técnica. É o que eu vou fazer em determinada área que eu estou aprendendo. Como eu devo agir, quais são as ferramentas que eu vou aprender para poder resolver aqui as questões da engenharia, para poder resolver aqui as questões da psicologia, da medicina. Então a educação ela vai perdendo esse debate dessas grandes questões que a educação religiosa proporciona e vai se tornando cada vez mais técnica. E o segundo ponto, o segundo fator é o empobrecimento da educação liberal. Aqui no canal eu estou compartilhando uma inserção, uma imersão nesse mundo da educação liberal, né? E a gente tem vários conceitos sobre a educação liberal. O próprio Leo Strauss tem uma outra fala transcrita sobre o que seria essa educação liberal. E a educação liberal visa a excelência humana, visa a aristocracia humana. E por isso ele vai denunciar que atualmente nós temos uma dificuldade no que diz respeito a essa vida intelectual ou ao próprio empobrecimento da educação liberal. E isso gera essas nossas dificuldades dessa crise atual de superficialidade, de banalidade, inclusive de pessoas que não conseguem fazer a diferença e que estão só vivendo como gado. Então, o segundo ponto é o ponto talvez mais crucial para a gente conversar aqui, que é este, o empobrecimento da educação liberal. Então, a educação liberal, como eu havia falado, um dos conceitos é a educação liberal visa a excelência humana. Então, a educação liberal deveria nos formar como seres humanos completos. Só que ela se tornou apenas um treinamento, como havia pontuado anteriormente, para o mercado de trabalho.
Então, a educação não nos ensina a sermos pessoas excelentes, mas ela nos especializa, infelizmente, nos retira o pensar. Ou seja, ela nos dá ferramentas, mas não nos dá um mapa. É interessante porque atualmente nós temos o recurso do Waze, do Google Maps, e a gente bota o nosso destino e o Waze vai traçar a rota, vai traçar os caminhos, vai dizer em que rua devemos entrar, para que lado devemos fazer a conversão, e mesmo assim ainda tem gente que se perde com o Waze. Cara, eu vim com o Waze aqui e me perdi. Ou seja, eu tenho tudo pronto, mas mesmo assim, com tudo pronto, eu ainda erro. Então a educação liberal, antes, ela nos dava ferramentas para a gente conseguir ler o mapa. Hoje nós temos o mapa sendo lido para a gente e mesmo assim a gente ainda erra o caminho, a gente ainda erra o destino. Então a gente sai, por exemplo, da universidade sabendo como fazer as coisas, mas muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente deveria fazer aquele negócio ali. Por exemplo, eu sou formado em psicologia e na minha faculdade de psicologia a gente sai aprendendo a como fazer a psicologia, como usar a técnica A, técnica B, técnica C, mas, por exemplo, a gente nunca discutiu muito profundamente sobre quem é o homem. Quais são os sofrimentos do homem, que não somente os transtornos mentais. A gente nunca falou sobre isso na faculdade. Então, a consequência disso é a massa, galera, o povão, e a gente tem essa massa misturada com toda a técnica envolvida disso. Esse vai ser o resultado. E o Strauss, ele diz que a gente fica preso, portanto, nessa tensão terrível entre o que seria o democrático e o que seria o tecnocrático, por outro lado. Então, de um lado, nós temos o democrático, que seria o gosto das massas, ou seja, esse ruído, essa opinião popular que muda com o vento. Outro dia eu estava na rede social, eu estava no Threads, eu acho, que é a que eu tenho mais consumido ultimamente, e eu vi lá uma pessoa postando assim: meu Deus, apareceu o perfil dessa influenciadora aqui, ela tem 11 milhões de seguidores e eu não faço a mínima ideia de quem ela seja. E é uma influenciadora brasileira e eu também não faço, nem fazia a mínima ideia de quem era ela, né? Até ali, eu olhei ali o nome, já nem lembro mais o nome dela, mas é mais ou menos isso. Assim como essa cultura de massa, ela muda, o hype está sempre mudando, o gosto está sempre mudando. Nós temos muitas opiniões que mudam, assim como o vento muda. Nós temos muito ruído nesse tipo de cultura de massa. Então, uma opinião popular que muda com o vento. Só que, por outro lado, nós temos os técnicos, os especialistas. E esses técnicos, esses especialistas, são eficientes. Eles sabem como operar a máquina. E eu me apresento na minha rede social lá no Instagram, que não tem a ver com o Reforma Clássica. Eu me apresento como um especialista em tratamento dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico, porque tenho uma pós-graduação nisso. Então eu estudei técnicas para lidar com os transtornos de ansiedade e com o transtorno de pânico. Só que qual é o problema disso? Eu consigo, se eu fosse depender da minha formação única, exclusivamente profissional, eu ia responder essa demanda da massa, mas sem um pingo de sabedoria ou sem um pingo de norte moral. Então eu sei resolver um transtorno de pânico, mas eu não sei dizer para o meu paciente se ele deve ou não retirar a sua própria vida. Então o resultado é essa sensação de desorientação. Então tudo que era sólido, já dizia Bauman, agora se torna líquido. Tudo aquilo que era base
firme e sólida, hoje é um terreno pantanoso, líquido, tenebroso e que a gente não consegue permanecer em pé. Então parece que a nossa sociedade é meio que um navio com a casa de máquinas a todo vapor, mas sem ninguém no leme. A gente caminha, a gente acha que está avançando, que está evoluindo em tecnologia, mas na verdade a gente parece mais um navio desgovernado. A gente parece até o Titanic, percebe? Essa metáfora do Titanic, do navio, é muito interessante. Que o Titanic, imponente, inovador, batedor de recorde, luxuoso, achava que ia chegar ao seu destino. E o que ele fez? Acelerou, acelerou, acelerou e não conseguiu ter o seu próprio controle. E aí quando chegou um obstáculo, ele bateu no obstáculo, bateu no iceberg, não conseguiu desviar e veio o seu próprio naufrágio, que é assim como estamos naufragando. Não diga que a nossa sociedade é saudável, é evoluída, é mais inteligente, porque inclusive nós temos pesquisa recente que dizem que é a primeira geração em que os filhos são mais burros que os pais. Na pesquisa não diz que são mais burros, diz só que são menos inteligentes. Até a linguagem, nova língua, como já dizia lá George Orwell em 1984. Então nós sentimos falta de um guia, a gente acaba ficando à deriva. Mas eu faço uma pergunta para você. E se houvesse uma forma de você construir o teu próprio leme? Talvez você se sinta perdido. Eu me senti perdido já na minha vida, né? E hoje eu busco orientação. Eu tento buscar essa orientação. Na verdade, eu já tento buscar essa orientação há algum tempo. E por isso eu estou compartilhando esse processo com você de autoeducação, para retomar a minha própria orientação diante desse navegar que é a vida humana. E se eu te perguntasse, se houvesse uma forma de você construir o teu próprio leme? E se tu pudesse iniciar uma jornada de autoeducação para preencher esse vazio, para você conseguir se orientar diante da vida e ter uma vida humana por excelência e com excelência, ser uma pessoa com P maiúsculo, aquela pessoa que se destaca. E é aqui que a verdadeira educação liberal entra. Ela não é um diploma na parede. Ela é um ato de resistência. Ninguém solta a mão de ninguém. Ela é um ato de resistência. Então, nas palavras do Strauss, a educação liberal consiste em aprender a escutar vozes discretas, tornando-se surda aos alto-falantes. Vou dizer novamente. A educação liberal consiste em aprender a escutar vozes discretas, tornando-se surda aos alto-falantes. Então, o que você deve fazer? Tapar os teus ouvidos para esse ruído dessa cultura de massa, para esse ruído que não te entrega nada, só te desorienta, só gera angústia e não te traz resposta alguma. Por isso o nosso vídeo de hoje é sobre desligar o barulho, esse ruído todo, para poder ouvir as conversas mais importantes da história da humanidade. Strauss ainda diz o seguinte, que a educação liberal busca a luz, portanto, ela evita os holofotes. É um trabalho silencioso, é um trabalho pessoal, mas que transforma principalmente a alma. E o melhor começo para essa jornada, segundo Strauss, é a leitura das grandes obras. E é exatamente por isso que eu criei esse canal aqui. Eu senti essa mesma angústia, essa mesma fome por orientação, por profundidade, e eu decidi fazer algo a respeito, como eu coloco aqui na descrição do canal. Eu penso nesse processo de autoeducação, sei lá desde que idade, mas agora, né, aos 35 anos, eu resolvi levar esse negócio a sério.
Então é por isso que eu estou começando um projeto que é certo, que tem uma certa ambição, que é ambicioso em certa medida no sentido de sua extensão, mais transformador, que é ler e estudar a coleção The Great Books of the Western World, publicado pela Enciclopédia Britânica. Nós vamos ler esses textos e nós estamos lendo esses textos, estudando, e nós estamos nos inserindo nessa grande conversa da tradição intelectual do mundo ocidental. E aqui eu não vou te dar nenhuma resposta fácil, né? O negócio aqui é a gente aprender a fazer as perguntas certas, é a gente entender esses textos que sustentaram e que sustentam a base do nosso mundo ocidental. Se você tem interesse, então acompanhe aqui o canal, porque nós estamos conversando sobre esses grandes textos, né? Clique aqui no final do vídeo, na playlist do projeto, né? Acompanhe já os textos que estamos lendo e todo o debate e toda a conversa que estamos fazendo em cima da tradição do mundo ocidental. Se você quiser apoiar o projeto, é só clicar aqui no link da QIFI embaixo e você receberá aulas mais aprofundadas sobre os textos que estamos lendo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.